rainha e diz para os fiéis que eles deveriam fazer o que Deus não poderia realizar no momento. Um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. O culto foi transmitido. Bom, gente, eu gostaria de falar sobre o vídeo do pastor André Valadão, que está dando muita polêmica. Claramente estão distorcendo a palavra dele, porque hoje, não sei se vocês sabem como o mundo diz, né? Eu tenho um lugar de fala, pois vivi a homoafetividade por 12 anos, fui drag queen, rainha da parada LGBT, inclusive. Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês. Isso aqui, ó. Era eu, parece? Então, fui drag queen e rainha da parada LGBT por muitos anos. Só que eu tive uma experiência com Jesus e todo o meu contexto de vida mudou, e não foi influência de pessoas, mas sim uma experiência com o próprio Espírito Santo, ele que convence a nossa vida perante Deus e nos direciona a viver o Evangelho. Então, com o lugar da minha fala, eu gostaria de deixar meu apoio à pessoa do pastor André Valadão, porque estão distorcendo o que ele trouxe na pregação, e em nenhum momento ele trouxe sentido de juízo à vida de pessoas, mas sim uma explicação de Gênesis capítulo 6, do versículo 6, mais ou menos, que eu gosto de colocar, que Deus ele trouxe uma reflexão que ele tinha se arrependido, né, de ter feito o homem por causa daquele contexto de Gênesis, onde as pessoas estavam roubando, matando, se prostituindo, as pessoas não tinham amor ao próximo, e Deus é aquele que sonda os pensamentos e sonda os corações humanos, e pela perversidade da humanidade, Deus trouxe um juízo, uma condenação, e só salvou Noé por meio da sua família, e por meio deles houve uma continuação do mundo. Então, naquele contexto, Deus fez uma aliança, que essa evidência era o arco-íris, e que por meio dessa aliança com Noé, Deus não traria mais condenação à humanidade da forma que ele trouxe naquele contexto. Então, entendendo que a fala do pastor André Valadão, no sentido que Deus não poderia mais fazer isso, é que hoje a gente não vive mais a geração da lei, mas da graça, que é um tempo de oportunidade que Deus dá à humanidade ao arrependimento e ao caminho da salvação, e não mais da condenação aos homens em todo o seu contexto. Então, quando ele afirma que, trazendo uma reflexão, que Deus fala para a gente fazer algo que ele não pode mais fazer hoje, é claramente que aquele contexto era da lei, Deus fez uma aliança com Noé, e que hoje não vivemos mais a época da lei, mas sim da graça, né? Então, por meio da pregação do Evangelho, levando a verdade às pessoas, João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. A pregação do Evangelho hoje liberta as pessoas a caminhar conforme a vontade de Deus, conforme ao reino de Deus, conforme o que o Evangelho nos direciona como verdade de vida. Então é esse contexto que ele fala que nos cabe hoje fazer isso, fazer essa proclamação dessa verdade. E a verdade que liberta as pessoas, é simples. Então, quando ele fala sobre as drag queens nas escolas, realmente existe um perigo nesse sentido. E eu falo porque eu vivi muitos anos nesse ambiente, e o perigo é o quê? Porque uma criança dos seus 7 aos seus 14 anos é onde ela está desenvolvendo a sua cosmovisão de mundo, do que ela acha que é certo, do que ela acha que é errado, e daquilo que a criança vai estar absorvendo para a sua vida. Porém, pelo fato de ver uma drag queen colorida, cheia de maquiagem, brincando, falando palavras engraçadas, isso pode encantar o coração da criança. E, consequentemente, essa criança se entendendo LGBT. E ela se entendendo LGBT, o que é que ela vai buscar nesse mundo LGBT? Consequentemente, um ambiente de pornografia. Ou você acha que um homossexual passa o dia inteiro falando sobre o que exatamente? E por ser criança, vai se induzir possivelmente a querer ser um transexual ou um travesti. Eu lembro que em 2008, quando eu comecei a frequentar a Praça GLS, que esse era o termo da época, eu via muitos colegas que deviam ter 10 anos ou 11 anos andando com alguns travestis,
E pelo fato do travesti demonstrar uma vida próspera, de muita vaidade, de muita beleza, de muito dinheiro, as crianças acabavam se induzindo a tomar hormônios para querer ser igual àquele travesti, porque se tornou uma referência para aquela criança. E às vezes trazendo uma identidade corrompida à criança e fazendo a criança buscar um padrão de vida que Deus não aprova. Então, quando as pessoas dizem, sai do armário e seja feliz, as pessoas estão jogando seus filhos a querer viver uma vida que vai ser muito prejudicial à vida delas e que em nenhum momento Deus aprova a vida LGBT. Ele ama o ser, mas não as práticas.